Virtude, caminham para a vida social. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Desde a Grécia Antiga, tinha os guerreiros. Quando eles iam guerrear, eles demonstravam coragem. Que na paideia grega, paideia quer dizer o modelo de educação grego, mostra que os guerreiros eles tinham arete, excelência em guerrear. Com os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, eles mudam a semântica da palavra virtude, que derivava da palavra virilidade, pessoa viril, forte. Ou seja, o guerreiro, quando matava bastante e voltava da guerra, normalmente ele era prometido, ou mulheres eram prometidas em casamento para esse guerreiro, para gerar futuramente filhos fortes com a genética daquele guerreiro. Com Platão e o Aristóteles e até o Sócrates, eles mudam a semântica da palavra virtude, colocando virtude como uma qualidade interior da pessoa. Ou seja, se você faz o autoconhecimento, você começa a perceber algumas características suas. Exemplo, o Sócrates disse, pegando a máxima do oráculo de Delfos, a seguinte frase: conheça a ti mesmo. Conhecer a si mesmo é voltar para si para conhecer as suas dificuldades e também conhecer as suas qualidades. Só conhecendo a si mesmo que você consegue ver o que é que você é bom. Exemplo, se você consegue conhecer a coragem ou reconhecer a coragem dentro de você, você pode direcionar a sua vida ou essa habilidade para profissões ou para situações as quais necessitam de coragem. Se você observa a virtude da sabedoria em você, você pode ir para profissões ou para lugares que necessitam da sabedoria. Então, o conhecimento de si mesmo te possibilita desenvolver melhor as suas virtudes ou as suas inclinações. Com Platão, Platão acreditava que a virtude é algo que a pessoa já nasce com ela, mas a virtude em Aristóteles, ela pode ser desenvolvida. Porque, para Aristóteles, para viver em sociedade, nós necessitamos de virtudes. Uma virtude da temperança, da coragem, da justiça, porque essas virtudes, elas são qualidades que servem para você ter maiores habilidades em lidar com assuntos sociais. Sem virtudes, você não consegue fazer nada em sociedade, porque normalmente a sociedade constantemente você está em conflito com outras pessoas. Então, podemos entender aí. Na Grécia Antiga, a virtude era uma característica da coragem do guerreiro. Com a filosofia, a virtude começa a ficar na questão da sabedoria adquirida ou do conhecimento adquirido. Ali com os filósofos estoicos, a virtude será o essencial, ou seja, a felicidade está baseada na vida virtuosa. Isso é máxima dos estoicos, ou seja, a virtude é a base da felicidade. Qualquer filósofo estoico que você for estudar, o Sêneca, o Marco Aurélio, o Epiteto, você vai perceber que eles se baseiam na virtude como o caminho para alcançar a felicidade, ou para alcançar a eudaimonia, a paz de espírito ou o bem-estar. Então, já na filosofia cristã, podemos entender que o amor passa a ser uma certa virtude, porque o amor é algo praticado a partir do momento que você começa a se doar pelo outro. Você começa a amar o outro, começa a se doar. Então, o amor é algo que pode ser gerado em você. Então, não é à toa que a doutrina cristã pega a base das virtudes para desenvolver uma doutrina para os seus fiéis, que é ali bebendo das fontes de Platão, que fica a seguinte coisa: as virtudes cardeais são aquelas que abrem a porta para todas as outras virtudes. Elas são denominadas principais por serem as geradoras das outras virtudes. São classificadas cardeais a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Ou seja, na doutrina cristã inspirada nas ideias de Platão, com influência ali de Santo Ambrósio, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, os cristãos, ou na doutrina cristã, mostra que essas virtudes, como prudência, justiça, fortaleza e temperança, quando você busca desenvolvê-las,
elas abrem a porta para outras. Bem, saindo da doutrina cristã, vamos para outra dimensão. Ali, com o enfraquecimento do regime feudal, com o aparecimento dos burgos, com o início ali do que nós chamamos de renascimento e filosofia moderna, começa a ter uma virtude para lidar com o mundo. Começa a aparecer a necessidade de uma virtude, que é a virtude da liderança, ou do líder. É uma virtude para uma necessidade política, ou seja, começa a aparecer os estados nacionais. Então, precisa ter um líder que sabe liderar, que sabe governar. Então, a política, além de ser o jogo de poder, ela também necessita de uma virtude, a pessoa que saiba liderar. Uma pessoa que não sabe liderar, uma pessoa que não entende de liderança, ela não consegue guiar os rumos da política. Ela não consegue ser um bom governador. Não é à toa que ali aparece o Maquiavel dando dicas que, digamos, maquiavélicas, mas o Maquiavel mostra ali que o bom líder tem que saber lidar com duas coisas, com a fortuna, ou seja, e com a virtude. A fortuna não é algo bom ou negativo, mas é mostrar que a fortuna é aquelas coisas que não são previsíveis quando o líder está no poder. Virtude já seria qualidades que uma pessoa tem que lhe dá capacidades para bem governar em meio às adversidades durante o seu governo, ou seja, fortuna e virtude. Aquelas pessoas que só querem contar com a fortuna ou com a sorte para governar e não tiver virtude ou virtudes, essa pessoa ela não é um bom líder. O bom líder se mostra no momento de crises. Aqui, na filosofia contemporânea, especialmente com as ideias de Friedrich Nietzsche, quando Friedrich Nietzsche fala da vontade de poder, que virtude seria a vontade. A vontade de poder alguma coisa. A vontade de poder ser um pouco mais. Aqui Nietzsche mostra a virtude resgatando novamente o modelo dos filósofos gregos ou da tragédia grega. Virtude é fazer o que quiser. Será que virtude é fazer o que quiser? Ter vontade de poder para fazer o que bem quiser? Ou virtude está no molde dos cristãos? Em você ter o controle. Está no molde de Sócrates, em você ter o conheça a ti mesmo. Bem que Nietzsche, ele é uma pessoa que ele vai contra ao modelo de virtude cristã e também ao modelo de virtude grega. Então Nietzsche, ele tenta criar um próprio modelo de virtude, baseado em outros pressupostos. Ali por trás está a vontade de potência. Então, podemos recapitular aqui o que eu já falei até agora? Na Grécia Antiga, antes do nascimento da filosofia, virtude estava na base da coragem, da excelência do guerreiro. Com a filosofia, virtude está mais para a sabedoria, o conhecimento das suas qualidades. No cristianismo, virtude está mais para o amor, ou no desenvolvimento de virtudes cardeais, com elas você pode gerar outras virtudes. Na filosofia moderna, ou renascentista, podemos ver a necessidade da liderança no meio político. Na filosofia contemporânea, o poder entra em jogo para desenvolver a virtude. O poder, o querer, a vontade. Então, você tem que ter o poder e a vontade. Olha, poder desenvolver virtudes e ter a vontade em desenvolver virtudes. Mas lembrando aqui, essa vontade de poder está baseada em Friedrich Nietzsche, que ele é um opositor das ideias que vieram antes dele. Ele tenta voltar lá antes do nascimento da filosofia, com a tragédia grega e com os heróis mitológicos. Espero que esse conteúdo ajudou você e bons estudos de filosofia. Fui!